Olá, leitores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o tal exposed que a Turma da Mônica levou na internet. Essa discussão, pelo visto, começou no Twitter e vem sendo prolongada para outras redes sociais, como o YouTube. Então hoje eu vim dar um pouquinho da minha opinião, da minha concepção em volta deste assunto. Acompanha o canal, não é segredo que Turma da Mônica foi algo que fez muito parte da minha infância. E acredito que isso também se aplica a grande parte das pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Já faz algum tempo que eu não acompanho as revistas da Turma da Mônica de forma regular, então eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre como as histórias estão sendo elaboradas nos dias de hoje. Então toda a minha opinião, a minha percepção vai ser baseada apenas em algumas pequenas histórias, algumas tirinhas que eu andei observando por aí. Então pode ser que eu esteja falando besteira em alguns momentos desse vídeo, então para você que acompanha a Turma da Mônica nos dias de hoje de forma mais regular, pode ficar à vontade aqui embaixo nos comentários para deixar a sua contribuição, trazendo uma breve contextualização do como que anda as publicações da Turma da Mônica atualmente. No ano de 2007, a editora Panini passa a publicar os gibis da Turma e assim segue até a edição de número 100. E após isso, a editora ela opta por fazer uma espécie de recontagem das revistas. Então, no lugar de, após a edição número 100, chegar à edição número 101, eles voltam a contagem para a edição número 1. E claro que isso foi uma estratégia para vender mais, isso porque quando você inicia uma coleção do zero, muito possivelmente você vai atrair novos leitores. Essa segunda série da revista pela editora Panini é finalizada por volta do ano de 2021 e nesse mesmo ano inicia-se então a terceira série, que trouxe algumas modificações, mas não logo de cara. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Então, até certo período, as revistas mantiveram a sua periodicidade no formato mensal, todas elas contendo 84 páginas e custando R$ 9,90. No entanto, no início de 2023 ocorrem algumas modificações. O número de páginas das revistas diminui, vai de 84 para 52, e o preço, consequentemente, também diminui de R$ 9,90 para R$ 6,90 e as revistas passam a ter uma periodicidade quinzenal. E pelo menos até esse presente momento, é nesse formato que são publicados os gibis da Turma da Mônica. Vale ressaltar que isso se aplica somente à revista dos personagens principais, Magali, Mônica, Cebolinha, etc. Dito tudo isso, vamos ao X da questão. Nos últimos dias começaram a rolar pela internet algumas imagens um tanto estranhas de algumas páginas dos gibis mais recentes da Turma da Mônica. E o que chamou muito a atenção das pessoas foi o aspecto um tanto superficial demais e até um pouco desleixado de alguns desenhos. Eu vou utilizar como exemplo algumas páginas que estão presentes em um dos gibis mais recentes da Turma da Mônica, estou me referindo à edição de número 73, intitulada de Marca Registrada, em que logo na primeira página a gente tem diversas repetições do rosto da Milena, em que ela está fazendo a mesma expressão, ela está aparecendo da mesma forma em quadrinhos diferentes. Lembrando novamente, tudo isso em uma mesma página sem mudar a expressão. Eu observei que muitas pessoas fizeram uma certa comparação entre esses desenhos atuais, num formato mais digital, digamos assim, com aqueles dos anos 80, 90, enfim, em que de fato os traços são absurdamente mais bonitos, mas isso não era algo frequente. Não pensem que todas as histórias da Turma da Mônica tinham aquele traço extremamente elaborado. Mas claro, se você fizer um comparativo com as edições mais recentes, mesmo aquelas histórias que têm um traço mais simples de antigamente, conseguem ser muito mais expressivas. E é isso que chamou muito a atenção das pessoas e que vem incomodando muita gente na internet. Para exemplificar isso que eu estou tentando explicar para vocês, eu decidi apresentar duas edições diferentes. São duas histórias que originalmente foram publicadas quando a Turma da Mônica ainda pertencia à editora Globo. A primeira delas é uma que faz parte da coleção chamada Clássicos da Literatura Turma da Mônica, que traz uma adaptação de Romeu e Julieta, que tem traços um pouco semelhantes àqueles que as pessoas estão utilizando para falar que as histórias da Turma da Mônica antigamente eram desenhadas de uma forma muito mais elaborada, cuidadosa, com capricho e criatividade. E de fato, se vocês forem parar para observar, são desenhos muito bonitos, muito bem elaborados. Enquanto isso, vou trazer para vocês uma história do Chico Bento, que é inclusive muito comentada, chamada A Estrelinha Chamada Mariana,
que sim contém desenhos muito mais simples se for comparada a essa edição especial. Mas ainda assim, se você for colocar ao lado dos desenhos que são apresentados, pelo menos nas primeiras páginas da história Marca Registrada, de fato não tem como comparar. São desenhos muito mais caprichados. E não pensem que é de hoje que a Turma da Mônica vem fazendo essa repetição de expressão dos personagens, fazer basicamente um copia e cola dos desenhos em vários quadros diferentes. Isso já acontecia há 10 anos atrás. E como exemplo eu vou utilizar uma das edições que eu mais gosto da Turma da Mônica, chamada A Festa da Jumenta Voadora, que inclusive tem roteiro do Emerson Abreu, um dos roteiristas mais elogiados da Turma da Mônica. Na página 18 desta edição temos essa cena em que aparece o pai do Chaveco, e aqui podemos ver uma clara repetição desta mesma imagem. Ainda assim, não era algo que acontecia com muita frequência, não havia essa repetição muitas vezes dentro da história, algo que parece estar acontecendo com mais frequência atualmente, e isso que vem chamando mais a atenção das pessoas. E apesar de conter essas repetições, ainda assim é uma história que tem muito mais expressividade, isso porque os personagens fazem caretas diferentes, tem desenhos criativos, cenários interessantes, e todos esses elementos que traziam um certo diferencial para os desenhos da Turma da Mônica parecem estar se tornando cada vez menos frequentes nas últimas edições. É muito difícil encontrar uma resposta para o que pode estar acontecendo, até porque eu não conheço ninguém da MSP, não trabalho lá dentro, não sei como é o dia a dia dos desenhistas e roteiristas, quais são os prazos que eles lidam, quais são as diretrizes que eles estão recebendo da Maurício de Souza Produções, mas em minha concepção isso pode sim ser um certo indício de que provavelmente a MSP está priorizando a quantidade no lugar da qualidade. E não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que a MSP não vai colocar o lucro em um local de importância bem grande. É uma empresa, como todas as outras. Mas é uma pena, quem acaba perdendo com isso é o próprio público. Eu reconheço que faz muito tempo que eu já não sou o público-alvo da Turma da Mônica, mas eu acredito que as crianças merecem sim algo que tem ali um certo carinho, um certo cuidado. Infelizmente não é essa a sensação que eu tenho lendo essas tirinhas que eu andei observando por aí. Novamente, espero que esteja errado, que eu tenha pegado realmente páginas que não representam o que a Turma da Mônica de fato é hoje em dia, mas com base nesses pequenos materiais que eu coletei, é isso que estou observando. Um material que parece estar sendo feito às pressas, e infelizmente isso é algo que vem acontecendo em diversas outras áreas, em que cada vez mais nos deparamos com materiais de qualidade duvidosa. E novamente, quem perde com isso é o público e inclusive aqueles que produzem aquilo, que muito provavelmente não têm o tempo que gostariam de ter para se dedicar mais àquele material. Mas é isso, pessoal. Deixem aqui embaixo nos comentários a sua concepção sobre tudo isso. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!